falar agora sobre política envolvendo a Rosângela Moro, mulher do Sérgio Moro. De onde é Rosângela Moro? Será que ela é de São Paulo? Será que ela é do Paraná? Onde é que vota? Onde é que tem domicílio a Rosângela? Vocês já transferiram alguma vez o título de eleitor de vocês, de uma cidade para outra? Pela lei, o domicílio eleitoral é o lugar da residência, ou moradia, ou outro lugar em que você, eleitor, possua algum vínculo específico, que poderá ser familiar, econômico, social ou político. Pois olha só, a Justiça Eleitoral do Paraná determinou que a deputada Rosângela Moro, do Partido União Brasil, de São Paulo, apresente explicações sobre a transferência de domicílio eleitoral de São Paulo para o Paraná. Ela terá 10 dias para apresentar os motivos dessa mudança de domicílio eleitoral. A decisão atende a um pedido do PT, que questiona a transferência do título eleitoral da deputada em o mandato. Segundo a legenda, a parlamentar cometeu fraude à representatividade contra o eleitorado paulista. Diegão, esta é a crítica do PT que está movendo a justiça. Segundo o PT, a Rosângela Moro fraudou o eleitor de São Paulo porque ela não é de São Paulo, ela é do Paraná e está usurpando uma vaga, uma cadeira que seria de um paulista. Diego. Koba, bom, primeiro, falando de direito, quando a gente fala em ilícitos eleitorais, isso tem que ser interpretado sempre restritivamente. Então, se não tiver uma conduta nesse sentido de fraudar o eleitorado de uma região muito explícita como um crime eleitoral, como um ilícito eleitoral, é inócua essa representação do PT. Agora, a gente não pode deixar de destacar que, de fato, a Rosângela Moro, ela levou para ser eleita o voto de mais de 200 mil paulistas. E como representante de 200 mil paulistas, ela teria que estar atenta, sim, às necessidades desse povo, aos interesses dessa população que votou nela. Então, muito embora não seja algo ilícito, não parece de bom tom que ela, já de olho na possível vaga que o seu marido, o senador Sérgio Moro, vai deixar ao ser cassado, e tem grandes possibilidades de que isso realmente aconteça, mude seu título para o Paraná para disputar ali as eleições à senadora. Repito, não é algo ilícito, mas evidentemente que é algo contestável sob o ponto de vista moral. Essa é a questão, ô PP. Parece que a Rosângela Moro está transferindo o seu título para o Paraná para ficar ali de stand-by, ficar aguardando, ficar no jeito caso o Sérgio Moro seja cassado no Senado, na Justiça Eleitoral do Paraná, porque ele está lá com o julgamento para acontecer e tudo indica que será cassado, é o que dizem os especialistas em direito eleitoral. E ela estaria ali, já com o título no Paraná, para ser a candidata no lugar do marido, o PP? Koba, você vê, tem dois movimentos aí. Primeiro, você vê que o Moro está jogando a toalha, né? Claramente, nem o Sérgio Moro acredita na absolvição dele perante o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e depois perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo indica que o Moro, de fato, vai ser cassado, né, por conta de abuso de poder político e econômico, que foi a denúncia que o PL do Bolsonaro e o PT fez contra a eleição do Moro. Aí tem uma questão, né, como você bem colocou no começo, né, é o conceito de domicílio eleitoral, não é? Eu lembro que quando teve a discussão lá atrás, querendo coincidir domicílio eleitoral com domicílio civil, uma das justificativas é que o conceito de domicílio eleitoral tinha que ser mais elástico que o domicílio civil. Até porque o cidadão que quer concorrer às eleições, né, quer ser votado, pode ter atividades econômicas, atividades locais, atividades políticas em determinado local que não coincidiria com o domicílio civil. Então é natural, por exemplo, você vê, por exemplo, que o Sarney é do Maranhão, mas o domicílio eleitoral dele é do Amapá, né? Ou seja, tem várias nuances, né? E todos os políticos de vários partidos políticos, não só do União Brasil, do próprio PT, utilizam desse conceito, né? Então não dá agora para você, de certa forma, querer restringir a Rosângela Moro na mudança do domicílio eleitoral dela. O que eu quero colocar aqui é uma questão ética e moral, né? É um absurdo, no período eleitoral, ela se candidatar como candidata à circunscrição do estado de São Paulo, foi eleita com 200 mil votos, e no mesmo período eleitoral, ela mudar para outro estado para disputar as eleições do Senado e pegar o espólio do marido.
Então, no meu entendimento, Koba, tem que ter algum tipo de restrição, porque a gente está falando do meu período eleitoral. Sim, a mesma eleição. Que ser depois, né? Se fosse daqui a 4 anos, eu até entenderia essa interpretação elástica. E aí eu acho que moralmente e eticamente é inaceitável essa mudança. Ô, Julinha, você sabe que essa questão da vaga do Sérgio Moro está movimentando todo mundo, né? Movimentou o título eleitoral da Rosângela Moro, mas está movimentando o PT e também o PL, porque há quem diga que a Michele Bolsonaro também vai transferir o seu título para o Paraná, para concorrer nessa vaga que pode ser aberta. E aí o PT poderia colocar outra mulher, a própria presidente do partido, a Gleisi Hoffmann. Ou seja, de alguma maneira, talvez a gente tenha uma candidatura ali, uma corrida eleitoral pela vaga do Moro, que nem está em aberto ainda, de 3 mulheres. Poderíamos ter Gleisi versus Michele versus Rosângela Moro. Veja só, Júlia Lucy. Nossa, eu acho incrível, eu adoro essas jogadas políticas, eu fico muito empolgada. Mas eu achei muito legal a fala do Felipe, ele trouxe alguns fatos aqui à memória. Eu queria até comentar do caso da ex-presidente Dilma. Quando ela foi concorrer ao Senado, ela ficou na dúvida. A Dilma, que é mineira, né, mas foi presidente, então tem alcance nacional, ela ficou com dúvida se ela concorreria por São Paulo ou por Minas e acabou decidindo Minas. Então, há figuras políticas que transcendem barreiras dos estados e conseguem concorrer em qualquer lugar. É o caso, por exemplo, da Michele. Então, eu acho, no mínimo, curioso que o PT agora levante essa hipótese, né? Essa ideia de que não poderia haver essa transferência, considerando que o PT já fez isso várias vezes. Agora, sobre o abandono do mandato para exercer um outro mandato, aí a gente entra numa seara interessante de ser discutida. Por quê? Eu, particularmente, compartilho dessa ideia. Eu acho, inclusive, que um deputado que sai do seu mandato para ser um secretário ou para ser um ministro, ele traiu o voto do eleitor dele. Ele deve cumprir aquele voto até o final. Essa é uma postura minha. Agora, se a gente observar que já existe um preparo do ordenamento eleitoral brasileiro prevendo essa situação, a gente entende, por exemplo, a figura do suplente. Então, se Rosângela sair do mandato de deputada, ela automaticamente será substituída pela sua suplente ou pelo seu suplente, que recebeu votos da população de São Paulo também. Então, o povo de São Paulo não ficaria abandonado na medida em que o suplente assume essa figura. Agora, se Michele vai concorrer lá no Paraná, eu adoraria ver a disputa de Michele com Gleisi. Ia ser interessante, né? E acho, Nelsinho, que Gleisi não sairia. Tem uma discussão no PT, Júlia, se sairia a Gleisi ou o Zeca Dirceu, que também é um outro nome muito cotado para disputar no Paraná, nesta possível vaga do Sérgio Moro, Amanda. Mas é muito difícil o PT ganhar alguma coisa no Paraná, né? Só se a direita se dissolver em muitas candidaturas. Entre Michele e Rosângela, por exemplo. Exato. E aí você acabar abrindo um vácuo. É uma questão também da estratégia. A gente sabe que o Paraná é um estado majoritariamente de direita. O Sérgio Moro foi eleito, o Deltan Dallagnol o mais votado, o Ratinho Júnior reeleito. E lembrando que ainda pode ter outras figuras. Por exemplo, o Paulo Eduardo Martins, que foi candidato, muito possivelmente pode ser candidato e tem um grande eleitorado, é um político popular no Paraná. Você tem o Álvaro Dias, que foi senador, ou seja, pode acabar havendo, assim, com a multiplicidade de candidaturas fora do campo da esquerda, pode acabar sobrando no colo do PT, mas é muito improvável que isso aconteça, só se realmente não conseguirem ter um mínimo de articulação nessa estratégia aí da disputa.